Nós estamos no culto da palavra e estamos numa formatura de teologia bíblica. E eu não poderia pregar sobre outro assunto que não fosse a poderosa palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, Esdras 7:10. O texto diz assim: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ele e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Diga glória a Deus. Esdras decidiu estudar a lei, obedecer a lei e ensinar a lei. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a mesma atitude de Esdras precisa estar no nosso coração e na nossa vida. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. E eu preciso ensinar a palavra de Deus. Perceba que essas três expressões, ou essas três atitudes, elas resumem a vida cristã. Ao cristão é solicitado, ao cristão é exigido que ele conheça a Bíblia. Todo cristão precisa conhecer a palavra. Um cristão que não conhece a palavra, ele é um cristão incompleto. Ele é um cristão fraco, ele é um cristão sem um embasamento bíblico. Qualquer coisa que acontece, ele fica desnorteado, ele fica perdido. Então, eu quero que você declare nessa noite, como Esdras, eu decido estudar a palavra. Fala comigo, eu decido estudar a palavra. Essa é uma decisão que temos que tomar. Eu sei que vivemos tempos difíceis, agitados, muitos compromissos, muitas situações, mas a palavra de Deus precisa ocupar um lugar privilegiado na minha vida. A segunda atitude, que é obedecer, ela precisa da primeira, porque ninguém consegue obedecer aquilo que não conhece, aquilo que não entende. Então, a partir do momento em que se estuda, que se aprende a palavra, eu tenho a condição de obedecer a palavra de Deus. Eu quero que você tome essa decisão também nessa noite e repita comigo, eu decido obedecer a palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eu decido obedecer a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, todas as promessas do Senhor que estão na sua palavra se cumprem na nossa vida. O nosso pastor tem ensinado isso diversas vezes. Não existe fórmula mágica, irmão. Tem gente que acha que algumas práticas ritualísticas têm um poder sobrenatural sobre a nossa vida. Não tem. Não somos místicos, não. A palavra de Deus, ela é exercida racionalmente. Ela é conhecida, ela é aprendida, ela é vivida e ela é obedecida. É assim que as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. E depois que eu aprendo, depois que eu obedeço, eu chego num nível melhor. E aí eu já posso ensinar a palavra. Primeiro, porque ninguém pode ensinar sem saber. Então, para ensinar, precisa aprender. E para aprender, precisa estudar. Na igreja, na vida cristã, não basta saber, tem que viver. Então, para que você possa ensinar, primeiro você precisa aprender e depois você precisa viver. Aí sim você está apto a ensinar a palavra de Deus. Eu quero profetizar essa bênção na sua vida. Você vai ser um professor da palavra. A todos aqueles que estiverem à sua volta vão te procurar e você vai saber e vai ter testemunho para ensinar a palavra para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho. Onde você estiver, você vai ser um mestre na palavra do Senhor. Diga amém. E fale comigo, eu decido ensinar a palavra. 1, 2, 3. Eu decido ensinar
a palavra de Deus. E é baseado nesse versículo que eu quero partir para um outro texto que mostra a consequência na vida do povo da palavra de Deus. Todos nós conhecemos o contexto, se não conhece, faça o seminário, do livro de Esdras e Neemias, que é o retorno do cativeiro, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade e a reconstrução da vida das pessoas, porque as pessoas estavam destruídas. Imaginem as pessoas terem sido levadas em cativeiro e passados 70 anos fora da sua terra. Muitos nasceram naquele lugar, não conheciam a lei de Deus profundamente, não conheciam a terra dos seus antepassados, não conheciam as histórias, e a grande verdade é que a palavra de Deus estava abandonada, estava perdida. Neemias retorna, inicia a reconstrução, Esdras vem depois, Zorobabel vem junto, o povo começa a reconstruir a cidade, reconstruir os muros. O livro de Neemias se concentra muito nessa reconstrução física. E Esdras, o sacerdote, o escriba, ele então vai reconstruir o relacionamento daquele povo com Deus. Neemias 8, versículo 1 diz: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No 1º dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Diga glória a Deus. Me chama a atenção demais esse texto, quando diz que todo o povo estava reunido, todos se reuniram em Jerusalém, e eles pediram que trouxesse o livro da lei do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu preciso amar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser preciosa na minha vida. Eu não posso banalizar a palavra de Deus, eu não posso esquecer a palavra de Deus. Aquele povo estava ansioso pela palavra do Senhor, que esse sentimento, que esse desejo, que essa necessidade esteja dentro de nós todos os dias, que nós peçamos a palavra de Deus na nossa vida, que nós dediquemos tempo à palavra do Senhor na nossa vida, que a palavra de Deus faça parte, que nós possamos reunir a nossa família em torno da palavra de Deus, que haja um desejo aguçado dentro de nós pela sua palavra, assim como a corça anseia pelas águas. Ó Deus, que o meu coração anseie por Ti, e a sua revelação está na sua palavra. Aquele que tem a palavra tem Deus, aquele que tem a palavra tem vida, aquele que tem a palavra tem Cristo, pois Ele se revela na sua palavra. Oh, aleluia! Temos enfrentado muitas lutas em relação à palavra, irmão. Se você acompanha as notícias, cada vez mais a palavra tem sido proibida, cada vez mais a palavra tem sido negada, cada vez mais a palavra tem sido falsificada. Mas eu e você que estamos aqui, reunidos neste lugar, no nome de Jesus, nós temos a palavra verdadeira, a palavra de vida, que liberta, que salva, que cura. Portanto, dedique-se, anseie, ame a palavra de verdade na sua vida. Versículo 2 e 3 diz que Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Homens
mulheres, crianças que já tinham idade para aprender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Diga glória a Deus. Me chama a atenção aqui o alcance da palavra. Homens, mulheres e crianças que já tinham idade para entender. A palavra precisa ser lida, ensinada e aprendida por todas as faixas etárias. E aí eu digo para vocês, e também para mim, que somos pais, cuidado com a educação cristã dos seus filhos. Você tem dedicado algum tempo da sua semana, pelo menos, do seu dia, para ensinar a palavra? Eu às vezes me assusto um pouco, porque quando paro crianças para perguntar algumas coisas, e eu gosto de andar pela igreja, e aí eu vou andando por aqui, por ali, encontro um menino, eu pergunto para ele, como é seu nome? E aí ele fala o nome dele. E eu falo, você sabia que o seu nome está na Bíblia? Ele fala para mim, não. E aí eu faço alguma pergunta sobre a Bíblia, e ele também não sabe responder. Hoje nós vivemos um analfabetismo bíblico. Muitas crianças e adolescentes não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Eu sei que nós estamos numa igreja que tem escola dominical, em que as crianças vêm, durante o culto, ficam lá estudando, mas eu vou falar para você que isso não é suficiente, porque o tempo é muito curto. Se você parar para pensar o tempo que uma criança fica na escola, 5 dias por semana, 4, 5 horas por dia, para aqueles que não ficam em período integral. E quanto tempo uma criança fica na escola bíblica dominical por semana? Compara, faz as contas. E você vai ver que nós temos pouquíssimo tempo de ensino na escola dominical. E aí, pastor, o que fazer? Em nossa casa. Nossos filhos precisam receber instrução de nós. Por isso eu iniciei fazendo você decidir ser um professor da palavra. Os primeiros alunos a quem você vai ensinar são aqueles pequenos e aqueles adolescentes que estão dentro da sua casa. Você pode dizer amém? E se há alguém aqui que é avô, tio, que tem influência sobre alguma criança, preocupe-se com o ensino cristão dessas crianças. Compre Bíblia. Eu vejo diversas crianças na igreja sem Bíblia. E quando eu encontro, eu falo com os pais. Outra coisa são as Bíblias que as crianças têm, porque muitas têm Bíblia só para levar para a igreja e levar para casa, como se fosse um amuleto. E isso não adianta nada. Se não ler a Bíblia, ela não faz efeito. Não adianta abrir no Salmo 91 e deixar lá em cima da estante, a página ficando amarela. É necessário conhecer a palavra do Senhor. Eu também quero falar aqui aos adultos, porque o texto diz: homens, mulheres e crianças. Talvez você possa pensar que não tem mais idade para estudar a palavra, mas você tem idade sim. Não existe limite de idade para aprender a palavra do Senhor. Se você está na casa de Deus nesta noite, se você atravessou essa chuva para chegar até aqui, Deus está te chamando para conhecê-lo mais por intermédio da sua palavra. O versículo de número 3 fala do empenho. Na praça, não era num lugar com ar-condicionado, não era numa cadeira estofada, não havia um telão de LED com o texto bíblico, não havia nem o texto encadernado na mão de cada um. Eles apenas estavam reunidos na praça, em frente ao portão. Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Isso mexe com você? Mexe comigo.
a dedicação à palavra. E o texto ainda diz que todos ouviram com atenção. A palavra de Deus requer atenção. Ela é digna de atenção. Precisamos parar da nossa correria para dar atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma. Porque a palavra de Deus muda. Porque a palavra de Deus protege. Porque a palavra de Deus é a nossa vitória nessa vida e durante toda a eternidade. Versículo de número 4, 5 e 6. Esdras estava de pé num estrado de madeira, ele estava num púlpito, que havia sido feito para aquela ocasião. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Eu não vou falar para você dar glória não, irmão. Depois de um texto desse, que mostra como a palavra conduz à adoração, o que nós temos que fazer? Glorifique o nome do Senhor pela sua palavra. Diga: Senhor, obrigado pela tua palavra na minha vida, obrigado pela tua palavra na minha igreja, obrigado porque eu tenho acesso à tua palavra. Seja adorado pela tua palavra. Oh, aleluia! A palavra de Deus precisa nos conduzir à sua adoração. Precisamos adorar a Deus pela palavra. Precisamos adorar o Deus da palavra. Entenda isso. O que estava acontecendo ali, irmão? Analisa o texto junto comigo. O povo estava sedento da palavra. Esdras reuniu o povo na praça. Homens, mulheres, crianças. Havia um tablado, havia um púlpito. Esdras abre o livro da lei do Senhor, começa a ler desde manhã cedo até o meio-dia, e quando o povo estava cheio da palavra, começou a glorificar o nome do Senhor, dizendo: amém, amém, glória a Deus, aleluia. E ali o povo não conseguiu permanecer de pé, ajoelhou-se, colocou o rosto em terra e começou a adorar o Deus, porque o Deus da palavra é o Deus criador, é o todo-poderoso criador dos céus e da terra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O nosso Deus é o Deus da eternidade. O Deus que nós servimos não é um ídolo, não é uma estátua. Tudo que existe está na palma das suas mãos. Os cientistas se deslumbram com o universo infinito, mas não sabem que esse universo foi criado pelo Deus que nós servimos. Mas eu e você sabemos, porque conhecemos a sua palavra. Então tira um tempinho aí, diga glória a Deus, vai. Fecha seus olhos, adora só um pouquinho. Aí 30 segundos de adoração. Senhor, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Recebe, Senhor, nossa gratidão pela nossa família, pela tua tão grande salvação, pela tua palavra que nos instrui. Recebe a adoração da tua igreja, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor a ti para sempre, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite, igreja. Glorifique o nome dEle. Oh, aleluia. Versículo de número 7 e 8. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo.
Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Oh, irmão, como isso fala do meu coração. Como o meu coração se enche de alegria com esse texto. A palavra precisa ser explicada. Quando o texto bíblico fala da tradução, é decorrente à língua original e à língua falada no tempo deles, que vieram do exílio falando aramaico, e o texto original em hebraico. Então, os levitas traduziam e explicavam, e isso é certo, porque a palavra de Deus, ela exige de nós um esforço intelectual para entendê-la. Por quê, pastor? Porque é um outro povo, era um outro tempo, era uma outra realidade, e para que possamos compreender os princípios que Deus nos quer transmitir na sua palavra, precisamos estudá-la. Ler a Bíblia, irmãos, é maravilhoso. Eu digo que existem 3 níveis de leitura. Alguns autores colocam níveis maiores, mas pelo menos 3 níveis. O primeiro nível é aquela leitura simples, leitura que nós fazemos, pegamos, abrimos e lemos. O segundo nível já é um nível de leitura meditativa, é aquela que você para, lê de novo, busca entender. Nós que temos o Espírito Santo pedimos a Ele: Senhor, nos esclarece, fala ao nosso coração nessa palavra, ilumina-nos com a Tua graça acerca desse texto. Essa é a leitura meditativa. Agora, o terceiro degrau da leitura já é uma leitura intelectual, em que você vai entender o que aquele texto está dizendo. Você vai analisar o contexto, você vai olhar para a linguagem, você vai comparar versões bíblicas. Quantas versões temos hoje? E nesse estudo, sem dúvida, o seu aprendizado se torna muito mais aprofundado. Então eu me alegro, porque Deus tem levantado professores da sua palavra na igreja dele, para que possa fazer com que o povo entenda. E um detalhe importante: você notou que tem uma relação de nomes? Me chamou a atenção isso, uma relação de nomes. Todos aqueles professores foram perpetuados na palavra de Deus por meio dos seus nomes. Deus honra aqueles que ensinam a sua palavra. Versículo de número 9. Quando ouviram a leitura da lei, ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Eu também parei para observar essa expressão do povo, porque quando o povo ouviu a palavra, irmão, e quando nós ouvimos a palavra, estudamos a palavra, entendemos a palavra, notem que essa expressão do choro se deu depois das explicações, e é interessante entender essas etapas, porque quando Esdras leu a palavra, isso gerou no povo adoração. O povo começou a adorar a Deus pela palavra, se ajoelhou, rosto em pó, e adorou o Senhor. E o texto bíblico depois diz que então eles foram ensinados, e esse ensino gerou neles uma comoção. Há uma relação muito íntima entre nossa racionalidade e as nossas emoções. Aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós raciocinamos, aquilo que o nosso intelecto compreende, age dentro das nossas emoções. Talvez você vá entender o que eu estou dizendo
quando você está vendo um filme, e aquele filme você vê uma cena, você compreende o que aquela cena está dizendo, e aquela cena te faz chorar. Você compreendeu. A partir da compreensão, a sua emoção foi aflorada. Foi o que aconteceu aqui. A explicação da palavra os comoveu. Eles perceberam as suas mazelas, eles perceberam os seus pecados, eles entenderam o distanciamento que estavam de Deus e começaram a chorar. Não se assuste quando você estiver lendo a palavra, estudando a palavra, e o Espírito Santo tocar no seu coração, e você começar a chorar na presença de Deus. Não se assuste. Talvez meu amigo Carlos Queiroz lembre de uma época que nós participamos da revisão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembra dessa época? Nós éramos tenentes e o pastor Antônio Gilberto me convidou para fazer a revisão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Acredito que muitos tenham, muitos conheçam. E nós trabalhávamos na Tijuca e a editora ficava lá em Bangu. E eu saía de casa, ia para Bangu, passava a manhã lendo, e depois saía de Bangu e ia para o colégio militar, que ficava na Tijuca. Dava 1 hora e pouca de viagem para chegar lá, era um bom chão. E depois de passar a manhã inteira lendo a Bíblia e corrigindo os textos, nós somos professores de português, muitas vezes eu entrava dentro do carro, e enquanto estava indo para o colégio militar trabalhar, o Espírito Santo me visitava e eu começava a chorar dirigindo meu carro. Porque a palavra de Deus, ela nos comove. A palavra de Deus, ela aperta o nosso coração. A palavra de Deus nos faz derramar lágrimas diante do Senhor. Mas o texto diz que os professores, os levitas, disseram para eles que eles não deveriam chorar, não deveriam se lamentar, porque aquele era um dia sagrado. E aí chegamos no último versículo que eu quero ler desse texto hoje. E ele diz assim: e Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas. Eu não falei, irmão, que sempre tem? Saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E eu quero terminar minha palavra declarando isso sobre a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos comigo? 1, 2, 3. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força. Com vontade. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus sempre irá gerar em nós alegria. Podemos chorar, podemos passar por momentos de comoção em razão do constrangimento que nos causa o Espírito a partir da palavra. Mas quando reconhecemos a graça, o amor, a bondade do Deus a quem servimos, quando vislumbramos suas promessas, quando apontamos os nossos olhos para o futuro que nos está reservado, precisamos nos alegrar, porque verdadeiramente o nosso Senhor está voltando para buscar a sua noiva, e nós estaremos eternamente com Ele na glória. Isso precisa alegrar o nosso coração, porque não nos está reservada a perdição, mas pelo seu amor e pela redenção em Cristo, nós fomos salvos, nós temos a vida eterna, e nós vamos morar para sempre no céu, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa palavra possa te encher de ânimo, te encher de força, de vigor, que essa palavra possa te despertar ainda mais, para buscar a Deus, por meio da sua palavra. Que a palavra de Deus encontre no seu coração o mesmo lugar
que havia no coração de Esdras, que decidiu estudar a palavra, obedecer a palavra e ensinar a palavra. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.